tenho uma observação para fazer sobre isso, mas eu vou deixar para daqui a pouco quando a gente abordar os ataques e a troca de farpas. A gente citou agora há pouco a Duda Salabert e o Rogério Correia. A Duda cresceu na pesquisa, está empatada tecnicamente em segundo. O Rogério ficou lá embaixo, caiu, ficou com 6%. Na verdade, eu acho que em segundo ela está empatada numericamente mesmo com o Engler. 12-12. Exatamente. E o que vocês estão pensando, achando do desempenho da Duda e do Rogério, do campo de esquerda no todo? O PT errou ao bancar essa candidatura? Já dá para dizer isso ou ainda é muito cedo? Ainda tem que esperar a Lula, ainda tem que esperar o investimento dos recursos do fundo eleitoral e tudo entrar nas ruas. E a Duda Salabert, a campanha até aqui, a impressão que eu tenho é que a Duda ela fala muito, dialoga muito com o campo de esquerda, com um eleitor que já é dela, mas está com dificuldade de talvez sair da bolha dela, né? Assim, acho que até as agendas da Duda Salabert eu sinto um pouco, assim, ela essa semana visitou uma comunidade quilombola relevantíssima, foi a comunidade que o Ministério Público Federal utilizou na ação que conseguiu a decisão judicial que barrou o início das operações da Tamisa na Serra do Curral. Agora, isso dialoga muito com um eleitor que já tem uma certa afeição a ela, né? E para sair disso? E a classe média, Jorgui? Como que a Duda vai convencer meu tio do Zap ali? Como que vai chegar nesse eleitor? Então, esse é o desafio da Duda, né? Quando a gente pega assim, a estratificação assim, de como vão bem todos os candidatos nos respectivos segmentos, assim, escolaridade e tal, a Duda performa bem entre as pessoas com curso superior, inclusive acho que é onde o Tramonte vai menos, a palavra não é mal assim, mas ele não performa tão bem, né? Porque ele está bem próximo ali. Performar é uma palavra muito utilizada por técnicos de futebol, fica em informação. Pois é, justamente. Então, assim, eu acho que não é um desafio fácil para a Duda, até porque ela tem e ela tem teria uma penetração e uma inserção ainda maior com movimentos sociais, que é um campo onde o Rogério, com a turma do PSOL, também está disputando esse voto. E aí ela fica assim, ela precisa avançar um pouco mais para a esquerda, e quando você vai olhar assim, esse cenário, ela vai ter essa dificuldade mesmo de avançar. Mas ela está conseguindo crescer. Aí, de novo, ela sai na Quest de julho. De 9 ela vai para 12. O Rogério, por sua vez, ele cai um ponto. Então, tudo bem, é uma coisa que a gente tem que colocar, que na pesquisa de julho você tinha outros atores listados lá para a pesquisa. Você tinha a Bela Gonçalves, você tinha a Ana Paula Siqueira, elas cada uma com 1%, e tinha também o João Leite. E aí, assim, para onde esses votos foram, ainda é difícil dizer, ou se é que eles foram para algum lugar. Mas o Rogério, nisso tudo, ele não consegue, isso não é uma transferência matemática, ele não consegue absorver os 2 pontos dessas duas que estão com ele hoje, que é a Bela, que é a sua vice, e a Ana Paula Siqueira da Rede. Ele cai um ponto. O desafio do Rogério, embora a pergunta original seja a Duda, né? Porque eu acabei me... Então, assim, acho que o desafio da Duda é ampliar esse voto e essa identificação com esses movimentos sociais. E aí, classe média, tá difícil, porque o Mauro disparado a cenário de hoje em todos esses campos. E aí, a Duda, uma campanha sozinha, ela só conversando ali com movimentos sociais, um pouco de agenda com as chapas. O desafio dela não é pouco, não. O Rogério vai crescer, você acha, com o Lula chegando, assim, ao contrário do que aconteceu em 2020 e 2016? A Eu Duda não sei se pode. o Rogério tem uma imagem que Mas o agrada Lula vai tanto chegar? o eleitor de esquerda. Mas o Lula vai chegar? A pergunta do Lucas é, com o Se Lula o Lula chegar, não chegar, ele tem que retirar a candidatura em BH, né? Convenhamos. se o Lula não chegar, fica muito difícil pro Rogério e acho que fica muito difícil para a Duda também. Acho que prejudica a Duda um Lula fora do debate, né? Desidrata o campo de esquerda. Mas se o Lula chegar, acho que tem condições de o Rogério chegar a um patamar maior e embolar uma briga por segundo turno. Cara, eu não consigo imaginar o Lula não entrando na campanha do Rogério, até porque ele vai vir em Contagem para Marília Campos. Sim. Então, assim, imagina ele vindo em Contagem e não passando aqui em Belo Horizonte para tratar com o Rogério Correia. Eu acho que o Rogério teve um mérito muito grande em poder reunir 5 partidos. Sim. PSOL, 6 partidos, me desculpe. PSOL, PT, Rede, PCdoB, PV e o PCB. Na prática não são 6, né? São 6. O PV tá com o Rogério? Não, mas tá lá na coligação, isso pra A mim Rede tem um valor. tá com o Rogério?
parte da rede está, sim. Eu acho que isso tem um valor. Racha, né? Deu uma... Acho que isso tem um valor simbólico de união da esquerda, mas ao mesmo tempo todos erraram, os 6 e o PDT, de não terem conseguido o consenso para incluir a Duda nessa frente ampla. Acho que uma frente ampla daria um recado bom para a esquerda, até visando 2026, em que a gente está vendo aí Calil já se colocando, Matheus Simões, Cleitinho, enfim, e o nome mais à esquerda que nós temos neste momento é Rodrigo Pacheco. Fechando parêntese, eu acho que o Rogério tem um desafio muito grande, mas ele tem um trunfo que ele é conhecido. As pessoas lembram do Rogério como deputado. As pessoas sabem Combativo. que o Rogério Correia existe. É muito diferente do desafio que enfrentou o Nilmar em 2020. Já estava um tempo afastado da vida legislativa, sem mandato. O Reginaldo Lopes, embora hoje seja talvez o principal nome do PT mineiro em força no governo federal, mas naquela época era ainda um deputado em ascensão, né? Ele tinha acabado de ser relator de projetos importantíssimos na Câmara, cara. O Reginaldo, ele tinha uma relevância no noticiário. Não sei se chegava muito bem pro eleitor, Isso, né? eu acho que é diferente. Acho que era um noticiário mais de quem gosta de política. Acho que o Rogério tem esse mérito. Ser um deputado muito atuante. Se você for comparar as atuações de Rogério e Mauro Tramonte, né? Rogério e Bruno Engler atuam muito mais do que o Mauro Tramonte, por exemplo. Ele tem esse mérito, tem o mérito também, na minha visão, sei que você discorda, de ter conseguido unir 6 partidos, apesar das fraturas. Mas tem um teto também, né, assim, aparentemente. Acho que ele não... Aí, só uma provocação. Acho que ele não reuniu nem o PT. Perfeito. Eu ia fazer essa provocação também. Acho que o problema dele não é ter só uma parte da rede, uma parte do PV, porque também ele não tem o todo do PT. Eu entendo o que vocês falam, mas é porque o PT é muito difícil de se unir, a não ser que seja o Lula. Né? Mas... A vida é horrível, né? É difícil mesmo. Mas eu acho que você ter 6 partidos, assim, na coligação, nos materiais, na identidade visual. Acho que isso na passa prática um recado. são 2, né? São 2 federações. Mas são partidos separadamente também, né? Eu tenho uma visão muito diferente disso. Porque até eu citei 2016 e 2020, Jorgui, mas só para fazer uma observação que a gente tem que pegar como que estava o nível do antipetismo e aquela coisa toda de Lava Jato, em 2020 o Lula preso, o Bolsonaro no poder, mesmo assim, para quem poderia apostar numa polarização em 2020, o Calil acabou dominando tudo, em 2016 o Calil acabou vencendo, mas eu acho que no início dessa polarização... Mas ele não é um candidato de esquerda, né? Assim, nunca foi um agente de esquerda. Eu acho que se a gente quiser botar um marco assim, da Lava Jato para cá, eu acho que as eleições apontam ou sugerem que o eleitorado aqui foi para uma centro-direita. E aí a esquerda, nessas disputas majoritárias, tem tido dificuldade de tracionar. Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, que eu acho que o eleitor de Belo Horizonte, historicamente, elege prefeitos à centro-esquerda e coloca o Calil versão 2020 nessa. Acho que agora, talvez com o Mauro, há uma caminhada mais para o centro, talvez nem para a direita. O que vocês acham? Eu não consigo identificar tanto em 2020 mais por conta da pandemia, por conta da questão das vacinas, mas tinha uma veia social muito forte. Tinha, mas eu acho que o Calil manteve assim aquela veia antissistema, assim, do chega de político é hora de Calil. Ele chega nesse momento do antipolítico, que elegeu ele aqui, o Dória em São Paulo, entre outros personagens. Mas ele, nessa negação da política, enfim, quando ele vai à reeleição, ele já estava numa outra pegada. Até porque ele era o prefeito, ele não podia bater em sistema, né? Eu queria rapidamente voltar à Duda, antes da gente passar para a Viana, Gabriel, enfim, porque eu acho que Rogério, ao não se aliar à Duda, essa chapa grande de esquerda, né, que tem a maioria dos partidos do campo, perdeu o frescor, né, que a Duda tem, que ela traz para o debate, e perdeu talvez os votos de parte da juventude, né? Porque eu acho que a juventude de esquerda, ela anseia muito por mudanças, rupturas, e vê na figura da Duda alguém que rompe mais com o sistema que um deputado de carreira, né? A Duda é instagramável, né? Assim, a Duda coloca mas... coisas assim relevantes. O Rogério é muito aquele, eu acho que é o petismo ali dos anos 2000, né, cara? Da primeira década.
Cara, eu acho assim, eu acho que eu concordo com tudo que o Peixoto falou, mas assim, nesse momento pré-eleitoral, a discussão que havia é o seguinte: você tem uma ascensão de um valor conservador, você tem uma ascensão até do segmento do campo protestante evangélico como força política. Então, o que se dizia com relação à Duda era o seguinte: uma candidata trans. Gente, não é. Eu discordo disso, assim, vou marcar a minha posição pessoal. Mas uma candidata trans seria viável num ambiente eleitoral assim? Isso era o que estava posto no debate. Eu concordo com você, eu acho que ela traz esse frescor, eu acho que ela cumpriria ali uma função de ativar a esquerda. Um pouco em linha, a gente estava conversando assim, dessa coisa repetindo, inclusive, o título de um livro do Vladimir Safatla, né? Assim, a esquerda que não tem vergonha de se assumir, né? Enfim. Mas eu acho que ela ainda teria muitas dificuldades nesse momento eleitoral. Enfim, aqui é um exercício de não é nem futurologia, né? De especulações absolutas, multiversos, né? Porque teríamos que voltar no passado e projetar um futuro a partir daquilo. Enfim, eu não sei. Agora, quando você pega, por exemplo, a Duda vai muito mal, se não me engano, acho que ela pontua só 3% no segmento evangélico. Nessa estratificação por religião. E ela é evangélica, né? E ela é evangélica, entende? Então, por isso que eu acho que isso é um fator de uma dificuldade bem marcada. E eu não sei se a juventude, não sendo essa partidária, ela já é tão de esquerda assim mais. Eu acho que esse elemento... De esquerda não, mas progressista. Que é diferente. É diferente, mas eu acho que esse elemento insurrecional, essa insurreição, essa revolta, por assim dizer, isso deu uma migrada para a direita e para a extrema-direita, né? Essa é a impressão que tenho, muito casada com alguns teóricos que a gente acompanha. Eu acho que o resultado, né, até da questão mundial, de um contexto Exatamente. global, aqui no Brasil, Lava Jato, muito escândalo. O bolsonarismo, você tem o Pablo Marçal também. Chegou num momento, ali no início dos anos 2010 e tudo, que o contra-sistema ali era ser um pouco mais de direita, né? Era ser um pouco mais conservador. Pensa essa meninada assim, bicho, o PT estava há 20 anos, quase 20 anos no poder. O PT, por mais que não, ele representava o establishment. Cara, e qualquer governo, é essa coisa ruim, esse rame-rame da política real, é o fisiológico, sabe? Isso... por melhores que tenham sido as intenções, e foram, por mais que tenham sido os avanços e houveram, isso, no geral, 20 anos, isso dá uma desgastada. A meninada olha e fala assim, poxa, não dá, assim. A gente ainda tem, eu tenho 42 anos, a gente ainda tem uma memória de certos quadros do PT, de uma certa atuação do PT, mas mesmo para mim, dado momento, aquilo para mim ficou desgastado.